Deixa fluir uma oração baseada na gratidão que você tem, no reconhecimento que você tem, baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Levante as suas mãos e reconheça o que já está feito. E a paz que excede todo entendimento tomará os vossos corações e a vossa mente. A paz que excede todo entendimento tomará os vossos corações e a vossa mente. Te adoramos, Jesus. Reconhecemos a obra redentora da cruz do Calvário. Ressuscitamos contigo. Ressuscitamos contigo. A vida que está em ti foi dada a nós. Nós te agradecemos, amado Espírito. Vamos adorar Ele. Não se preocupe com o que há de vir. Graça, doce o som que salva o pecador. Aleluia! Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Te amamos, Jesus. Te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Te amamos, te amamos. Eu oro, amado Espírito, para que a sua palavra nessa noite nos faça apropriar-nos da verdade que está em ti. Que possamos de fato tomar posse dessa realidade. Que possamos viver nessa realidade. Eu oro para que o Senhor fale conosco, que a sua palavra nos tire do lugar. Que a sua palavra nos faça viver segundo a sua vontade. E que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Você pode sentar. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com você? Sim ou não, gente? Sim? Que bom. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Na hora que a Esther abriu em Êxodo, eu falei, se ela abrir no mesmo texto, eu jogo minha Bíblia lá em cima. Ela não abriu o texto, mas ela já deu um spoiler da mensagem. Mas vamos lá. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, nós vamos dando início do assunto nessa noite. Nós vamos falar um pouco de sacerdócio. O sacerdócio era algo que Deus tinha para o homem não apenas, ou melhor, depois daquilo que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. Quando Deus criou o homem no Éden,
já existia uma palavra liberada para o homem, que essa seria: dominai sobre todas as coisas. Amém? Dentro do homem já foi colocado o desejo de liderar e de avançar, porque essa é a realidade de Deus. E o sacerdócio faz parte daquilo que Deus tinha para o homem, não apenas, ou melhor, não só depois da cruz do Calvário. Não só na nova aliança Deus queria que o homem fosse estabelecido com o sacerdócio. Deus sempre quis isso para o homem. E nós vamos falar um pouquinho acerca disso. O projeto de Deus era que o homem exercesse o sacerdócio. Sempre. Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 3. Diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Verso 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, olha só. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Vamos dar uma pausa. Enquanto eu estudava acerca disso, Deus começou a me dar um entendimento acerca de reino e sacerdote, reino, mentalidade, e sacerdote, legado. Porém, nós vamos falar sobre isso outro dia. Mas o quesito aqui, o que eu quero que nós entendamos, é que Deus já falava com o povo lá na época de Moisés, acerca do sacerdócio. O texto que nós lemos aqui é Deus falando para o povo: vocês serão sacerdotes. Ok? Vamos ler de novo o verso 7. E Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles verso 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então, a palavra sacerdote, relacionada a mim e a você, ao povo de Deus, não apareceu apenas na nova aliança. Essa é uma palavra que também está na antiga aliança. Verso 7. Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus falou: eu tenho para vocês algo, eu quero que vocês se tornem algo, e o povo prontamente respondeu: nós seremos. Amém? Só que existe algumas coisas que são intrigantes nesse povo. Gente, vamos tentar rapidamente passar pelos acontecimentos ou por aquilo que esse povo viveu. O povo recebeu uma palavra para sair do Egito, e o líder desse povo era Moisés, amém? Antes de sair do Egito, eles viram as 10 pragas, amém? Eles viram
as pragas alcançando os egípcios. E chegou o momento de sair do Egito. E quando eles começaram a caminhar, eles chegaram diante do mar, ok? E o que Deus fez? Abriu o mar. Alguém já viu aqueles quadros em algumas casas, do mar se abrindo? Legal aqui, né? O mar se abriu. Eles atravessaram. Atrás vieram os cavaleiros de Faraó e eles morreram. Depois eles começaram a caminhada deles no deserto. Eles tiveram sede. O que Deus fez? Fez brotar água da rocha. O povo teve fome. Deus trouxe o quê? Aí eles acharam que o maná estava ruim. Sabe aquele negócio, todo dia é frango. Isso aqui ninguém reclama, né? Tenho certeza. Mas eles reclamaram. Eles falaram, todo dia maná. Aí Deus falou, tá bom. Eu vou dar outra coisa para vocês. O que Deus deu? As cordonizas. Carne. Gente, se fosse nos dias de hoje, o preço que está a carne. Eles viram milagres acontecendo, eles viram diante dos olhos deles coisas que eram impossíveis acontecer. E eles, diante dessa aliança, disseram, não, nós vamos sim fazer o que o Senhor disse, nós seremos o que o Senhor disse que nós temos que ser. A minha pergunta para você, essa foi a realidade desse povo, sim ou não? O que aconteceu quando Moisés subiu para o monte e demorou para descer? Fizeram bezerro. Escute. A geração que Deus disse, vocês serão meu, um reino de sacerdotes. Quando chegaram diante de uma circunstância, não se manteram firmes. E quando eu olhei para esse texto, quando eu olhei para a igreja de Moisés, Deus começou a falar comigo acerca disso. Qual que é o problema? O problema que eu comecei a olhar para a igreja de hoje e eu encontrei algumas características na igreja de hoje comparada à igreja de Moisés. A minha pergunta para você é: você já viu milagres? Sim ou não? Sim ou não? Você não é um milagre? Começa por aí. Fora isso, na sua caminhada cristã, eu tenho convicção que você viu coisas que eram inexplicáveis. E você falou, meu Deus, como isso pode acontecer? E essa foi uma das características que, comparando as igrejas, eu encontrei, existia na igreja e muitas vezes existe na igreja de hoje. Nós já vimos milagres, nós já temos algo liberado sobre nós. Existe uma condição que já nos foi dada. Mas por quê que nós não vivemos isso? Escute, eu não estou questionando o que Cristo fez. O que Ele fez está feito e não muda. Amém? Nós sempre dissemos que se existe algum problema por não estar acontecendo algo acerca do reino nas nossas vidas, o problema nunca está do lado de lá, sempre está do lado de cá. E quando nós olhamos para as duas igrejas, nós podemos encontrar características, coisas que se assemelham nas duas igrejas. Que igreja? A igreja de Moisés e a igreja de hoje. Um povo que já viu milagres, um povo que recebeu uma palavra, recebeu
uma promessa, ou melhor, se fez parte ou se faz parte de uma aliança, mas não consegue viver neste lugar. E eu falei, Deus, por que isso? Por que isso? E por que o Senhor está me dizendo que existem coisas que estavam na igreja de Moisés que hoje está na nossa igreja? Quando eu digo na igreja da nossa geração. E aí Deus me falou exatamente a seguinte frase: o que eu quero fazer, eu vou fazer. Eu só preciso que vocês entendam e vivam nessa dimensão. O povo não conseguia entender e não conseguia entrar nessa dimensão. De fato, a cruz do Calvário, a ressurreição mudou a nossa condição. Só que o porquê que nós não vivemos o sacerdócio? E aí, Deus falou comigo, através do texto de Êxodo 32. Abra lá, Êxodo 32. Gente, como eu sei que hoje teve ceia, o culto é mais longo, eu não vou gastar mais que 1h30, tá? Amém. Deus abençoe. Vamos lá, Êxodo 32. Verso 1. Diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles os meninos falaram, já deve ter morrido lá em cima. 2. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Ele recebendo-as mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Deus me levou a esse texto e eu falei, Deus, o que isso tem a ver com o sacerdócio, com aquilo que Deus tinha dito para eles? O que isso tem a ver com nós, com a igreja? E Deus me deu a seguinte frase: se você estiver disposto a viver o sacerdócio. Gente, quem aqui quer viver o sacerdócio? Deus me disse a seguinte frase: se você está disposto a viver o sacerdócio, pare de levantar bezerros. Pastor, como assim? E eu falei, Deus, tá, agora ficou bom ainda. Ficou melhor ainda. Como parar de levantar bezerros? O que significa os bezerros aqui, gente? O que eles deram para fazer o bezerro? Ouro. O que eles tinham? Os recursos que eles tinham. O bezerro significa a expectativa naquilo que nós somos capazes de fazer. O bezerro significa a expectativa que criamos naquilo que somos capazes de fazer. Eles tiraram as argolas de ouro, o que eles tinham, eles deram para que um Deus fosse levantado. Eu falei, Deus, o que significa esse bezerro? O bezerro significa a força do seu braço. É você colocar a expectativa naquilo que você é capaz de fazer. Escute, se nós quisermos desenvolver o sacerdócio, baseado naquilo que a palavra nos disse que somos, para que nós alcancemos essa condição, nós temos que parar de levantar bezerros diante das circunstâncias. Pare de levantar bezerros. Como assim? O sacerdote tinha como compromisso ir para o templo, ir para a tenda,
Ele ouvia Deus e trazia para o povo, não era isso? Sim ou não, gente? Escute. Ao invés de levantar bezerro, decida ir para o lugar onde Deus fale com você. Nós temos que parar de acreditar naquilo que nós somos capazes. E eles falaram o seguinte, a situação ficou muito complexa, quem falava o que Deus queria para nós não voltou, então nós vamos levantar algo aqui baseado no que nós temos, no nosso ouro, no que nós somos capazes de construir. Eles não quiseram esperar para ver se Moisés de fato voltaria com uma resposta de Deus. Eles criaram uma alternativa. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as frustrações que você teve na sua vida foi porque você decidiu fazer do seu jeito. Porque se nós decidimos caminhar debaixo da direção de Deus, não existe frustração. E ainda vou te dizer mais, e isso é profético. Até aqui você fez do seu jeito. Eu te convido a fazer do jeito dele. A igreja relevante hoje, a igreja que vai fazer a diferença, que vai desenvolver o sacerdócio, é a igreja que quando chega diante da circunstância, ela não precisa levantar bezerro, ela não precisa levantar outro Deus, porque o Deus dela é suficiente. A igreja que nós precisamos ser e nos desenvolver como sacerdotes é uma igreja que sabe no que o Deus dela é capaz de fazer. Eu quero te dizer, não existe impossíveis para Deus. Você não precisa, eu não preciso levantar bezerros. O que nós temos como recurso, como entendimento, não é maior do que o nosso Deus. Mas eles chegaram diante de uma circunstância, não sabiam o que fazer, e agora o que nós vamos fazer? Vamos levantar um Deus para nós. Baseado no que nós temos aqui. Escute, não tem como desenvolver o reino de Deus no seu intelecto. Não tem como eu desenvolver o reino de Deus no meu intelecto. Você precisa da direção dele. Pastor, eu quero viver o sacerdócio. Pare de levantar bezerros. Pare de achar que você sabe. Nós precisamos parar de achar que sabemos tudo. Sabe qual é o problema do ser humano? Cada dia que passa ele acha que sabe mais. Quanto mais velho nós vamos ficando, nós achamos que sabemos mais e já vimos de tudo. E involuntariamente, às vezes, nós nos tornamos pessoas que desacreditam naquilo que Deus pode fazer. Porque, enfim, já vimos de tudo. Pare de levantar bezerros. Não levante bezerros em meia circunstância. Espere uma resposta do alto. Acredite que o seu Deus é suficiente para você, seja qual for a área da sua vida, que você precisa de uma resposta. Se nós entendemos isso, quando nós chegamos diante de uma circunstância, o nosso posicionamento é diferente. Nós vamos agir de fato como sacerdotes, como a Bíblia diz, que de fato somos. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Escute, um Deus que tinha falado, vocês vão ser meu. Vocês serão uma geração de sacerdotes. Quando chegou diante da circunstância, levantou um bezerro. Por quê? Porque não permaneceu naquilo que eles tinham se comprometido com Deus. Então essa é uma das coisas que nos afasta de viver o sacerdócio. Êxodo 20, verso 18, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante.
Isso aqui, os pentecostal. Vamos lá. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou... Onde, gente? De longe. Escute, o povo que Deus tinha falado assim, ó, vocês serão sacerdotes. Estava diante de uma situação que eles viram algumas coisas e ficaram de longe. Olha o 19. Disseram a Moisés, fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eu falei, Deus, o que acontece com esse povo? O Senhor tinha chamado eles para algo. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse texto? Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo de se relacionar com Deus, por mais que isso vá gerar morte na sua vida. Pastor, como assim? Eu não quero morrer. Esse povo, Deus falou para ele que ia falar com ele, sim ou não? Porque sacerdote era o caminho que Deus falava. Quando eles chegaram diante de uma situação que Deus estava falando, no monte, o que eles tiveram? Medo. Não tenha medo de morrer, porque morrer é o caminho do cristianismo. Nós deixamos muitas vezes de nos relacionar com Deus porque nós temos medo de morrer. Esse povo deixou de se relacionar com Deus porque eles tinham medo de morrer. Pastor, como assim morrer? Você sabe muito bem que eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de morrer para os seus projetos, para os seus prazeres, para que você possa fazer a vontade de Deus. Tem gente que deixa de se relacionar com Deus, deixa de subir ao monte, fica de longe porque tem medo de morrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você quiser de fato exercer o sacerdócio, você tem que estar disposto a morrer. E é isso que o relacionamento com Deus faz. Cada dia que passa, Ele vai te levando para um caminho de morte. Cada dia que você se relaciona com Ele, Ele vai te levando para um caminho de morte. Que morte? Você vai morrendo para o seu ego. Você vai percebendo que a sua vontade não é melhor que a dele. Você vai percebendo que os planos dele é maior que o seu. Só que se nós fugirmos do caminho do relacionamento, que é o que o povo fugiu, nós não vamos passar pelo caminho da morte. Escute, não tenha medo de se relacionar com Deus, por mais que isso te custe morrer. Gente, foi assim com Pedro, não foi? Quando ele começou a se aproximar diante do povo, as pessoas começaram a dizer, ele é um deles, não é isso? Não é isso? Porque ele queria acompanhar Jesus, todo o processo que estava acontecendo com Jesus. E isso nós já ouvimos aqui. Escute, caminhar perto dele pode te levar à morte. Mas se você decidir caminhar distante, isso pode te levar a negar ele. Se você caminhar perto de Jesus, isso pode te levar à morte, assim como ele morreu. Mas se você decidir caminhar distante, isso pode te levar a negar ele. Foi o que aconteceu com Pedro. Escute. O povo era para ouvir a voz de Deus e eles ficaram com medo de se relacionar e disseram, opa, Moisés, o que Deus tem para nós, ó, deixa esse negócio para lá. Vai lá você, ouve lá. E traz para a gente aqui. Sabe por quê? A gente tem medo de morrer. Deus quer uma geração que não tenha medo de morrer. Deus está chamando um povo que não tenha medo de morrer. Por isso ele não se afasta do relacionamento. O medo impedia com que eles se relacionassem, porque senão eles podiam morrer. Não fuja do relacionamento. Por mais que ele te leve à morte. Pastor, isso acontece com alguns, não. Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente.
todos aqueles que se aproximam e conseguem olhar nos olhos dele, nunca mais serão o mesmo. A nova vida que nós falamos, ela não é uma utopia ou uma história, essa é uma realidade espiritual que é alcançada através desse relacionamento. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Gente, logo depois de Êxodo, tá? Capítulo 6, verso 12. Achou? Diga amém. Olha só o que o texto diz. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Olha isso. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Quem fazia isso? O sacerdote. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu vou fazer isso aí? Não. Escute. Quando nós estamos falando de fogo, nós estamos falando daquilo que vem do céu, literalmente, porque o fogo que consumia o altar vinha dos céus. Ok? Escute. O fogo é responsabilidade de Deus. Colocar lenha é responsabilidade minha e sua. Pastor, como assim? Se você todos os dias se prostrar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui, pode queimar em mim. Faça o que o Senhor quiser. Faça a sua vontade. O seu papel sacerdotal começa a ser manifestado aí. Porque quem trazia a lenha era o sacerdote, o fogo vem dos céus. Eu quero te dizer uma coisa, quando você decide entrar nesse caminho de relacionamento, não tem como o poder de Deus não fluir através da sua vida. Porque quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos nos colocando exatamente no lugar que Ele quer que estejamos. Deus tinha isso para o povo do Egito. Mas eles fugiram disso. E nós não podemos fugir disso, porque essa é minha e a sua responsabilidade. Só que tem algo que pesa um pouquinho mais sobre nós. Quando Deus chamou o povo, Ele disse, vocês serão. Baseado na antiga aliança. Cristo morreu e ressuscitou. Vamos entender da seguinte forma. O sacerdote era o mediador entre o povo e Deus. Amém? Por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus e trazia para o povo. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, quem se tornou o mediador entre povo e Deus? Cristo. Quando você recebe a Cristo, ele vai para onde? Ele mora onde? Dentro de você. Deixa eu te falar. Você se tornou sacerdote, porque o sacerdote veio morar dentro de você. Abra sua Bíblia em Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Escute, não levante bezerros de ouro. Não tenha medo de se relacionar, por mais que isso te custe a morte. E decida crer naquilo que Cristo fez por você. Vamos ler
capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, serão... É isso que está aí, gente, na sua Bíblia? A minha Bíblia diz: são geração eleita. Escute, não vai acontecer, já é. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Escute, você é, você não será. Você é sacerdócio. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escute, a responsabilidade cresceu um pouquinho mais para nós. Porque agora ele não está dizendo vocês serão o meu povo, ele está dizendo vocês são. Você é. Não negocie aquilo que Cristo diz que você é. Não negocie o que a palavra diz que você é. Nós precisamos desenvolver aquilo que Cristo, ou melhor, nós temos que dar uma resposta àquilo que Cristo nos chamou para ser. Você é sacerdócio real. Em outras palavras, dentro de você existe a verdade, o caminho que o povo precisa. Tudo que nós precisamos é deixar de levantar bezerros. É entrar no caminho de relacionamento, não ter medo de morrer. E crer naquilo que Ele disse ao nosso respeito. O que Ele diz ao seu respeito, essa sim é a verdade. O que a circunstância diz, o que a doença diz, tudo isso é mentira. Porque a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Escute, o livro de Romanos diz que a natureza, ela espera, ela aguarda com expectativa a manifestação dos... Você é filho? Você é filho? Você é filho? Entenda isso. Você recebeu autoridade. Você tem autoridade. Você é sacerdócio. E tudo que Deus quer é fazer através da sua vida. Tudo que Deus quer é que onde nós chegarmos, nós façamos a diferença. Que você seja, que nós sejamos a resposta para essa geração. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pare de levantar bezerro. Pare de criar expectativa no que você pode fazer. Decida olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu vou ficar aqui até que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu não me movo daqui. Não tenha medo de se relacionar. Mas pastor, é que eu tenho um monte de projeto. Escute. Os sonhos e os projetos dele são muito maiores que os seus. E são bem melhores que os seus. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. De ser específico, baseado naquilo que Deus me deu. Até para que nós gastássemos um pouco mais de tempo para começar a praticar essa palavra agora. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. E começasse a falar com Ele a respeito dos bezerros que você já levantou na sua vida. Comece a falar para Ele acerca dos projetos que você levantou e você disse: isso aqui eu não negocio. Não, isso aqui
Eu não vou fazer nada para Deus e deixar de fazer isso. Escute. Deixa o fogo dos céus derreter os bezerros que você levantou hoje. Deixa o fogo dos céus derreter os bezerros que você levantou na sua vida até hoje. Comece a falar com Ele, decida colocar lenha agora e diga: Deus, responda com fogo e pode derreter todos os bezerros que eu levantei até hoje, porque eu quero ser uma resposta. Eu quero viver o sacerdócio. Fale com Deus nessa noite. Fale com Deus nessa noite. Não espere a canção. Não espere a canção. Pastor, qual é a posição física que eu devo ficar? Sei lá, de joelhos, seja o que for. Fique do jeito que você quiser, mas decida hoje. Decida hoje. Colocar diante de Deus todos os bezerros que você já levantou. Eu volto a te dizer, você fez do seu jeito até aqui. E está aí o resultado. Se permita fazer do jeito dele. Deixa ele te guiar. Com Deus, fale com Deus, abra o seu coração para Ele. Nós não podemos sair daqui da mesma forma. O seu orgulho, o seu ego. Esse é o bezerro que foi levantado, ele precisa ser colocado diante do altar hoje. Deixa o fogo descer dos céus. Deixa o fogo descer dos céus. Não tenha medo. Não tenha medo dos trovões. Não tenha medo. Decida ir até este lugar de relacionamento. Para alguns, talvez decida voltar a este lugar que você abandonou. O Senhor te chama e diz: filho meu, filha minha, é lá que eu quero falar com você. Não fuja deste lugar. Permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Vamos, coloque Me lenha. aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Levante suas mãos aos céus. E se você tiver coragem, diga: Deus, eu quero ser o sacerdote da minha geração. Se necessário, queima o que tiver que queimar, mas eu quero queimar por ti. Levante a sua voz e diga: eu estou aqui, eis-me aqui. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci,
o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Todos fogo e fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que o fogo do Espírito possa tocar cada coração nessa noite. E no altar de cada coração que estiver um bezerro agora, eu declaro fogo. O fogo de Deus queimando nesses corações. Projetos humanos, projetos egoísmo, orgulho sendo consumido agora. E o sonho, o projeto de Deus sendo colocado agora no seu coração. Eu declaro que todo coração de pedra hoje é quebrado e é colocado um coração de carne, segundo o Espírito. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Os que querem, cante isso a Ele nessa noite. Vamos. Eu ainda tenho fome. Se você tem coragem, diga isso. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E fogo em teus olhos fez o quê? Fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo de fogo em teus olhos. Fiz eu me apaixonar. Fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Xalababassu de calabalabababas. Sou de calamaçu de calaba. Rosso de calababas. Sorela mamamassu de calababasha da lababaçu de calaba. Deus está te chamando para essa realidade. Não tenha medo dos trovões.
porque Ele quer falar com você. Não fuja! Não fuja do lugar de intimidade. Escute, como um ato profético, eu sinto isso no meu espírito. Você que acredita que precisa de sair do seu lugar e vir aqui na frente, se prostrar, declarando: eu estou saindo naturalmente, mas espiritualmente eu estou indo para um novo lugar. Saia do seu lugar. Se você crê nisso, não é simplesmente sair, que este seja um ato profético. Hoje se inicia um novo ciclo. Vir aqui na frente significa: eu estou aqui, eu quero ser a resposta. Não importa se eu tiver que derreter bezerros, que abrir mão dos meus sonhos. Não importa se eu tiver que subir o monte, mas eu vou ser o que Ele me chamou. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Isso. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E o fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar. e queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. O Espírito Santo me disse que tem pessoas que estão aí atrás, que tem uma palavra para pessoas que estão aqui. Saia do seu lugar e faça isso. Saia do seu lugar e faça isso. Você foi despertado para orar por alguém aqui, pode sair. Faça isso. Deixa o Espírito Santo liberar através da sua vida a realidade. O Senhor está te levando para um novo lugar. O Senhor está te levando para um novo lugar. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Nos tornamos responsáveis
a chama. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Que ruja o leão. Responsáveis. Oh! A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E eu ainda tenho fome. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Oh, queremos mais! Queremos mais! Derrama mais! Você que está aqui na frente e ainda não ora em outras línguas, comece a orar agora em nome de Jesus. E se você já ora, comece a orar em outras línguas. A igreja, vamos orar. Levante a sua voz. Você que está no seu lugar, levante suas mãos aos céus, comece a orar em outras línguas. E que o Espírito da verdade edifique agora a sua fé. Escute, os seus projetos, eles são lançados aos pés do Senhor. Mas o seu coração, a sua mente não fica vazia, porque hoje Ele coloca os sonhos e os projetos dEle no seu coração. Vamos, levante a sua voz. Vamos, levante a sua voz, levante a sua voz. Racho de calababaço de calabalabanai. Rosso da camaço de calamaço. Sou de mamamaço de calabalabanai. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Oh, todos os outros amores. Fogo e fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.